moeda mais importante do mundo passa pelo momento mais desafiador desde a sua criação. O dólar cai frente ao real, em linha com o recuo da moeda no exterior. A moeda americana voltou a cair, fechou a R$ 4,67. O dólar tem mais um dia de queda, caiu abaixo dos 5. Este evento pode representar uma grande oportunidade para os investidores, mas se faz importante que você entenda os riscos atrelados a esse desafio para que possa estabelecer uma boa proporção na sua carteira de investimentos. Me chamo Rafael Lara e neste vídeo quero lhes trazer algumas informações para que você possa decidir se vale ou não comprar dólar neste momento. Além disso, falaremos dos principais ativos que você deve colocar no seu radar, ali para conseguir construir o seu portfólio de investimentos, tendo como alguns exemplos as rendas fixas americanas, chamadas de bonds, as ações estadunidenses, que são chamadas de stocks, e também os ETFs, que é um ótimo instrumento de diversificação. Vou passar por alguns pontos desse ativo para que vocês entendam bem o que isso significa, como que vocês podem enquadrar esses ativos dentro de uma estratégia de investimentos. O dólar figura como a principal moeda global e tem um papel essencial na forma como foi construída a nossa sociedade aqui no Ocidente. Essa moeda teve uma grande ascensão durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos participou ali do final da Segunda Guerra, mas por estar muito afastado ali do centro da Europa, ele não recebeu praticamente nenhum ataque, com exceção de Pearl Harbor, onde os japoneses atacaram. Nesse tipo de contexto, os Estados Unidos já era uma sociedade bem desenvolvida, um país com um PIB altíssimo, e eles conseguiram financiar a reconstrução do mundo. Esse é o chamado Plano Marshall. Dentro dessa estratégia de financiamento, vários países ficaram com dívidas atreladas ao dólar. O dólar começou a ser cada vez mais utilizado ao longo das décadas. Vale ressaltar que, neste momento, o dólar ainda tinha o lastro em ouro, ou seja, se todos os países resolvessem resgatar suas reservas em dólar, elas poderiam ir até o Banco Central americano e pegar esse valor correspondente em ouro. Então existia um lastro, existia uma garantia que transmitia a confiança necessária para que o dólar se espalhasse pelo mundo todo. Em determinado momento, os Estados Unidos começou a imprimir tantos dólares para conseguir expandir ainda mais a sua economia, que o ouro parou de ser utilizado como uma garantia real do dólar, ou seja, tinham mais dólares em circulação do que ouro reservado no Banco Central para que os países e as pessoas conseguissem ir lá e fazer este saque. Neste momento, os Estados Unidos seguiu com uma estratégia muito interessante. Eles combinaram com os países mais relevantes, exportadores de petróleo, todo o petróleo negociado no mundo seria feito na moeda dólar. Esse foi o chamado petrodólar e garantiu que a moeda continuasse tendo um valor extremamente relevante mundo afora. Eu tô te falando isso porque a gente percebe que essas características têm se alterado, principalmente nesse ano de 2023. A adoção do dólar como principal moeda nas negociações entre os países tem algumas desvantagens. E é importante que você entenda isso justamente para conseguir analisar as transformações que estão acontecendo no mundo neste exato momento. O uso massivo dessa moeda criou uma dependência de todos os países com relação ao dólar. Isso prejudica principalmente economias emergentes, aqueles países menores, mas com muito potencial de desenvolvimento, que sofriam com a volatilidade das suas próprias moedas quando comparadas ao dólar. Enquanto isso, os Estados Unidos desfrutavam de uma posição de controle mundial e muita tranquilidade para continuar imprimindo seus dólares e expandindo a sua economia, enquanto os países desenvolvidos e subdesenvolvidos lutavam para conseguir adquirir mais dólares e estabilizar a volatilidade, que é aquele sobe e desce que a gente vê no câmbio, de dólar subindo, dólar baixando. Isso prejudica as economias, gera inflação e é um dos efeitos negativos da dependência criada uma vez que o dólar foi adotado como uma moeda mundial. Essa influência desproporcional dos Estados Unidos estabeleceu um novo contexto de guerra, onde é utilizado muito menos a indústria bélica e muito mais a questão de embargos comerciais. Como a gente pode ver, uma guerra que não é novidade para ninguém entre China e Estados Unidos, uma guerra comercial, podemos assim chamar, e a ocasião que aconteceu quando a Rússia atacou a Ucrânia e teve os seus ativos congelados nos Estados Unidos, além da exclusão no sistema SWIFT, que é uma plataforma que os países utilizam para pagamento das suas negociações. É por ali que ocorrem todas as transações monetárias do mundo que estão relacionadas diretamente ao dólar. Um grande crescimento econômico de países como China, Índia e o nosso amado Brasil, esses países começaram a se questionar: por que a gente faz todas as negociações em dólar e paga uma taxa para eles, entrega tanto poder para os Estados Unidos? Em meio a essa discussão, se abriu a possibilidade de negociar em outras moedas,
países, como por exemplo o yuan chinês. Vale lembrar que estes países, como China, Índia, Brasil, África do Sul e Rússia, fazem parte de um bloco econômico chamado BRICS, que seriam países com muito potencial, um crescimento acelerado e que provavelmente vão figurar entre os principais players da economia global nos próximos anos. Vocês já devem imaginar que essa ideia não deixou os Estados Unidos nada felizes. Naturalmente, eles não querem que o dólar perca o seu poder de influência global. Inclusive, na última visita do nosso presidente Lula na China, foi discutida exatamente essa possibilidade de trocar a moeda de negociação, não só do Brasil, mas como de outros países da América Latina. Nesse meio tempo, a Arábia Saudita também declarou que estava disponível para começar a negociar em outras moedas. E aí vocês devem lembrar do comecinho do vídeo, onde a gente explicou que uma vez que o ouro deixou de ser lastro, garantia para o dólar, eles iniciaram a política monetária do petrodólar, onde todas as negociações seriam feitas nesta moeda. Se a Arábia Saudita começa a negociar com países nas suas respectivas moedas e deixa o dólar de lado, naturalmente toda essa confiança que os Estados Unidos têm em cima do dólar passa a cair com o tempo. O dólar perde força, Estados Unidos perde poder de influência. Inclusive, o ex-presidente Trump, em uma entrevista, comentou que o dólar deixando de ser a principal moeda mundial, isso seria equivalente a perder uma guerra mundial. Olha só o impacto que isso tem para os Estados Unidos, uma vez que é um país extremamente endividado e tem se ancorado na capacidade de influência do dólar como um dos pilares que sustenta a sua economia. Inclusive, esse alto endividamento, a crise do subprime em 2008, aquela que teve uma grande bolha dos imóveis e os preços derreteram, quebras recentes do Silicon Valley Bank despertaram uma desconfiança do mundo com relação à capacidade da economia americana se sustentar com um endividamento tão alto. Neste contexto, ainda podemos contar com um grande avanço tecnológico dentro do sistema financeiro global. Temos como exemplo criptoativos, Bitcoin, Ethereum e a própria criação do Pix. Foi reconhecido internacionalmente como um grande avanço no sistema financeiro brasileiro, servindo inclusive como exemplo para vários países da Europa, inclusive para os Estados Unidos também. E se o dólar deixar, então, de ser a principal moeda global, o que isso impacta no meu projeto de aposentadoria, na minha liberdade financeira, Rafa? Quero te tranquilizar nesse sentido, porque Estados Unidos ainda conta com ótimas empresas, com um sistema pouco burocrático e que favorece o desenvolvimento de novas tecnologias, eles estão na fronteira do conhecimento, além de muito respeito à propriedade privada e à liberdade dos estadunidenses, o que é um fator que estimula a confiança dos Estados Unidos, assim como suas empresas e o próprio dólar. Quando a gente compara com a China, temos um país um pouco mais complicado para a gente colocar o nosso dinheiro enquanto investidor. Quero te lembrar da situação que aconteceu com o Alibaba, onde o Jack Ma voltou para o seu país e não tivemos mais notícias dele. Ele apareceu apenas em um vídeo de 2 minutos e depois simplesmente desapareceu. Então a gente não sabe onde está o cara, o que está acontecendo e fica muito difícil para o investidor posicionar o dinheiro em uma economia neste formato. Então eu, como investidor, continuo comprando dólar praticamente todos os meses e me posicionando em alguns ativos dolarizados. Esses ativos são S&P 500, seria o principal índice de empresas americanas. Ele representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e você pode comprá-lo através de ETFs. Você não precisa comprar empresa por empresa. Você pode comprar o SPY, caso você queira receber dividendos dessas empresas, ou o IVV, caso você queira que esses dividendos sejam reinvestidos automaticamente, o que pode ser interessante, uma vez que dividendos nos Estados Unidos têm uma tributação de 30% do seu valor. É uma tributação relativamente alta, até porque todo o sistema tributário americano é diferente. As empresas não são tributadas internamente, mas quando elas distribuem dividendos, elas são tributadas em 30%. Além disso, você pode optar pelas stocks, que seriam as ações. Eu, de vez em quando, compro uma ação ou outra, porém, ainda prefiro a opção número 1 que colocamos, que seriam os ETFs. Eu fico muito mais diversificado nas principais empresas dos Estados Unidos. Porém, se você tem interesse em comprar ações americanas, você pode fazer isso pela Avenue ou por outra plataforma com uma conta diretamente nos Estados Unidos e de forma muito simples, e entender as empresas que fazem mais sentido para você. Seja Apple, Coca-Cola, McDonald's, Nike, Adidas, empresas do setor elétrico, empresas do setor de telefonia, empresas do setor bancário,
imobiliário e financeiro americano, então funciona muito parecido com a análise de ações aqui no Brasil. Além disso, você pode investir também em rendas fixas americanas. E vale lembrar que os Estados Unidos está passando pela maior inflação nos últimos 40 anos. Então, inflação muito alta, isso quer dizer que taxa de juros americana seria o equivalente à nossa Selic aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos se chama Fed Funds Rate, ela tem que subir para segurar a inflação. Então a inflação está aqui, Fed Funds Rate lá em cima. No momento que eu gravo este vídeo, ela está em torno de 5%, um valor bem alto para o contexto americano, que representa uma ótima oportunidade de investir em boas rendas fixas nos Estados Unidos, recebendo a sua rentabilidade em dólar. Ainda é uma moeda extremamente forte. Esses títulos são chamados de bonds e você pode, inclusive, comprá-lo através de ETFs. O bond, ele geralmente tem um mínimo de $5.000, $10.000, $50.000, que para a realidade do brasileiro pode representar um valor muito alto dentro de uma estratégia de proporcionalidade e diversificação. Neste caso, você pode optar por alguns ETFs de renda fixa, podendo citar como exemplo o TLT, que seria de Tesouro Americano, os chamados Treasury Bonds, com prazos mais longos, mais do que 20 anos. Mesmo assim, você pode negociar esses ativos em tempo real, recebendo o valor ali após 2 dias da sua venda, ou você pode comprar o SHY, que também seria um título do Tesouro Americano, só que com prazos mais curtos, ali até 2 anos. Neste caso, os ativos com prazo mais curto têm menos volatilidade, que seria que ele sobe e desce, e os com prazos mais longos têm mais volatilidade. Até porque no mercado americano, quando a gente fala de ETFs, tudo é marcado na curva. Isso quer dizer que, se os juros subirem, a sua renda fixa desvaloriza. Se os juros americanos caírem, a sua renda fixa valoriza. Isso excedendo ali a rentabilidade proposta, que atualmente é de 5% ao ano em dólar. A ideia deste vídeo não é te dar uma resposta pronta e nem te indicar qualquer tipo de ativo, seja ele ETF, ação ou renda fixa americana. O intuito é muito mais te provocar a refletir sobre quanto disposição você quer ter dentro da sua carteira de aposentadoria em ativos dolarizados, uma vez que mesmo que Estados Unidos perca poder de influência, ainda vai ser um dos principais players da nossa economia global. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica ali em se inscrever para ajudar o Rafa. Esse canal é nosso, a gente vai desenvolver isso junto. Clica no botão ali de curtir e manda o vídeo para um amigo que possa se interessar por este conteúdo, aquele amigo que você conversa a respeito de investimentos. Se você tem alguma outra opção de ETFs ou de títulos de renda fixa que você está de olho, que esse ativo está no teu radar, deixa aqui nos comentários para as pessoas terem mais opções ali na hora de pesquisar sobre possíveis investimentos dolarizados. Ficamos por aqui e tenham uma excelente semana.